Olá, eu sou Rodrigo Pazini E eu sou o Lucas Contessoto. e este é o episódio de número 22 de Revisitando Forks, podcast para ler, reler, discutir e revisitar os capítulos da saga Crepúsculo. Então pega sua capa de chuva, seu chocolate emergencial e vem com a gente para o episódio do capítulo 22. Esconde, esconde. E pra gente começar, Rodrigo, qual é a sinopse do capítulo? Ace e Jasper tentam manter Bella em segurança até o encontro com o restante da família Cullen. O que eles não conseguem prever é que a própria Bella tem um plano de fuga para se encontrar secretamente com o caçador, que ela acredita estar mantendo René como refém. Bloco 1. Resumo pontuado. No último capítulo, a gente encerrou com a Bella recebendo a ligação do Janice e marcando aquele encontro. E nesse, ela começa já aflita. Ela tá com medo de eles descobrir seus planos, ela não sabe o que é pior, se é ficar perto ou longe dela, né? Porque qualquer uma dessas coisas, somados com a sua atitude, poderia parecer suspeito. A atitude, no caso, as suas emoções aparentes, né? O seu nervosismo e etc. Ela tá com medo disso chamar a atenção deles. A Alice vai ter uma visão que vai abalar ela um pouquinho ali. E nesse momento, o Jasper chega no quarto e todo mundo ali fica meio aflito por causa dessa visão. A única coisa que a Alice fala é o nome da Bella. E a gente pode já ter uma ideia de qual visão que é. No caso, a gente entende que aqui a eles, ela fala pro Jasper, Bella. O Jasper já entende. Provavelmente é uma visão em que a Bella está em perigo ou morta. Provavelmente também vinculada à sala de espelhos. E ela não iria falar isso diretamente pra Bella, pra não deixar ela em pânico, e porque provavelmente o Edward não gostaria que ela contasse caso ela tivesse esse tipo de visão com a Bella. E também não seria saudável pela Bella ser humana ainda, e etc. É como ela poderia reagir a isso, poderia deixá-la num estado muito pior. Com aquela tensão que estava ali, o Jasper começa a usar seus poderes para deixar o ambiente uma atmosfera mais tranquila e calma. E a Bella vai utilizar esses poderes do Jasper para se camuflar. Então ela deixa esse sentimento vir para ela e ela vai usar isso para disfarçar então os seus sentimentos para que eles não percebam o que ela tá sentindo. E fica meio claro, né, que o Rodrigo já falou, que ela mentiu sobre a visão dela. Ela falou que ela viu de sempre, que foi apenas a sala de espelho. Isso pra não preocupar a Bella. Só que fica meio óbvio porque se é a mesma visão, não teria por que ter afetado tanto ela, né? Não teria por que ela ter meio que mandado uma mensagem, entre aspas não, né, pro Jasper. E depois disso a Bella vai sair, vai deixar os dois vampiros a sós, porque na cabeça dela, se ela saísse dali, eles poderiam conversar sobre a visão. E a Alice poderia contar pro Jasper que eles iriam falhar em proteger ela. Então aqui mostra que até a Bella sabe que aí ele estava omitindo e mentindo sobre suas visões. Ela já sabe qual era o teor da visão ali. Depois disso, eles vão pro aeroporto, então eles estão no carro, a caminho, e a Bella, ela tá sendo sondada pela Alice quando ela pergunta sobre o funcionamento dos poderes dela. A Alice vai explicar que as visões dela, o futuro também, pode mudar. Então, algumas coisas vão ser mais certas que outras, como o clima, por exemplo. E no caso de pessoas, ela só pode ver quando elas estão em algum rumo, né? Então, elas têm que tomar a decisão sobre alguma coisa para que seja possível ela ver alguma coisa. Então, pequenas decisões ali podem transformar o restante. Quando chega ao aeroporto, percebe-se que a Bella, ela tá bem fria em relação a tudo que precisa ser feito, né? Como deverá ser feito. Quase como se seu destino já tivesse traçado ali. O terminal em que eles esperariam o resto da família era um terminal gigantesco. E ela acha isso ótimo, pois isso dará uma chance maior dela fugir, né, de se perder no meio das pessoas e etc. A Bella, então, ela entrega a carta que ela escreveu para sua, entre aspas, para sua mãe, para eles. Então, a Bella, faltando 30 minutos, mais ou menos, para os Cullen chegarem no aeroporto, ela vai falar pra Alice que ela quer comer agora. Ela resolveu comer alguma coisa. Só que ela pede pro Jasper acompanhar ela. E ela fala que é porque ela tá se sentindo meio blé das ideias e que ela quer que ele acompanhe ela. A Alice fica um pouco confusa, mas ela não parece suspeita. Ela acredita que o teor das mudanças em suas visões deveria ser por uma manobra do rastreador, e não da Bella em si. É, a Bella, inclusive, comenta que ela não ia imaginar
que isso vindo de dentro deles, assim, né? E o Jasper vai com ela finge desinteresse nas lanchonetes que ela vê pelo caminho e fala que vai pro banheiro. E assim vai começar o plano de fuga dela. E como a Bella conhece o lugar, eu acho que fica muito mais fácil pra ela pensar em como escapar dele, né? Então ele fica ali esperando. O banheiro que ela entra, ela sabe que tem duas saídas. Quando ela entrou, e tem uma outra. Então ela já começa a correr, assim que ela fecha a porta, pra pegar essa outra saída que ela sabe que o Jasper não vai conseguir ver ela. Aí ela segue correndo por dentro do aeroporto, ela nem olha pra trás direito e ela não acha táxi a princípio e ela acaba entrando numa van. Depois de um tempo dentro dessa van, ela vê um casal saindo de um táxi e ela pula da van e sai correndo pra dentro do táxi e passa o endereço da casa da sua mãe e vão pra lá. Eu acho legal porque ela comenta que tudo tá dando muito certo. A van tava saindo na hora que ela chegou, o táxi tava ali disponível quando ela precisou. O motorista ele ainda reluta um pouquinho, tipo, nossa, mas é muito longe. Ela joga dinheiro nele assim, só vai. E ele vai. E aí durante a viagem no táxi, ela pensa, não faz sentido ela ficar apavorada ou ansiosa. Ela meio que aceita já o seu destino como algo traçado e que bastava apenas seguir. Então, chegando na casa da mãe dela, a casa tá vazia, ela encontra um número no quadro branco. É um número de telefone, ela liga pra esse número e o James atende depois de um toque, assim, muito rápido. E ele fala que a Manuela tá bem e que era pra ela ir até o estúdio de balé. E lembrando que no capítulo anterior, ele fez questão de dizer que ela tinha que ir sozinha. E não apenas ir sozinha, ela não podia contar pra ninguém. Então tinha essas duas condições pra mãe da Bella ficar, entre aspas, em segurança. E ao chegar correndo no estúdio, a porta ela tá destrancada. O terror já vai se apoderando de Bella, que ela só vai conseguir sair desse momento de pânico quando ela ouve novamente a voz da sua mãe chamando: Bella, Bella. E aí ela segue o som até descobrir uma TV ligada, onde a sua mãe a chamava num vídeo de sua infância. Então ela percebe, ela havia sido enganada. De uma maneira muito estranha, ela vai sentir um alívio pela mãe dela não estar ali. O James, inclusive, vai questionar ela se ela não tava com raiva de ser enganada, e ela diz que não. Ele vai ficar surpreso, ele vai falar que ela tem uma falta de senso de egoísmo. E ele continua falando que ele ainda quer que aquilo seja interessante. Então, ele pergunta se o Edward vai vingar ela depois do que acontecer ali. E ela responde que não, que ela pediu pra ele não fazer nada através da carta. Ele caçoa dela, né? Fala, ai, nossa, que romântico. Uma carta. Uma última carta. E aí James, ele vai explicando, né? Ele vai falando, tudo isso foi muito fácil. E ele queria que o Edward buscasse por vingança, para ele poder se divertir ainda mais. Então James fala: Quando Victoria não conseguiu pegar seu pai, fiz com que ela descobrisse mais sobre você. Não tinha sentido correr pelo planeta perseguindo-a quando eu poderia confortavelmente esperar em um lugar de minha preferência. Assim, depois de falar com Victoria, decidi vir para Fênix para fazer uma visitinha à sua mãe. Ouvi você dizer que ia para casa. De início, nunca imaginei que você estivesse falando sério, mas então pensei bem. Os humanos podem ser muito previsíveis. Eles gostam de ir para um lugar conhecido, um lugar seguro, e não seria a trama perfeita ir para o último lugar que deveria quando estivesse se escondendo? Para o lugar onde você disse que estaria? Mas é claro que eu não tinha certeza, era só um pressentimento. Em geral, tenho uma sensação sobre a presa que estou caçando, um sexto sentido, se preferir assim. Ouvi seu recado quando fui à casa de sua mãe, mas é claro que eu não podia saber de onde você tinha ligado. Foi muito útil ter seu número, mas você podia estar na Antártida pelo que eu saiba, e o jogo não daria certo, a não ser que você estivesse por perto. Depois, seu namorado pegou um avião para Fênix. Victoria os estava monitorando para mim. Naturalmente, em um jogo com muitos participantes, eu não poderia trabalhar sozinho. E então, eles me disseram o que eu esperava, que você estava aqui, afinal de contas. Eu me preparei. Já havia visto seus encantadores filmes caseiros. E depois foi simplesmente uma questão de blefe. Muito fácil, entende? Não está à altura de meus padrões. Então veja bem. Estou esperando que você esteja errada sobre seu namorado, Edward, não é? Então aqui a gente consegue perceber qual foi todo o plano dele, a trajetória dele, como que ele agiu.
pra Victoria, a Victoria estava lá passando informações, e acaba que ele decide fazer a ligação pra Bella, porque a Victoria informa que eles compraram passagens para Fênix. Então foi a ação deles de se reunir e ir pra onde o Edward ia que entregou eles. No fim das contas, o telefonema que era pra fazer com que tudo desse certo e conseguissem ficar em segurança foi o que fez todo mundo ficar em risco, né? Então, depois que o James ele vai explicar ali como ele conseguiu fazer tudo isso, como ele fez tudo isso, ele pega uma câmera pra gravar os últimos momentos da Bella pra enviar pro Edward, né, a fim dele ver isso tudo, porque mais uma vez ele quer que isso continue. Assim que ele começa a gravar, ele começa a nos contar e contar para Bella um pouco sobre uma vítima dele que sobreviveu. Ele enfatiza que é a única que sobreviveu. Então ele vai dizer: gostaria de ressaltar isso só um pouquinho. A resposta estava lá o tempo todo, e eu temia que Edward visse e estragasse minha diversão. Já aconteceu uma vez, há séculos atrás. A única vez em que uma presa escapou de mim. Veja você, o vampiro que tão estupidamente ansiou por sua pequena vítima, tomou a decisão que seu Edward foi fraco para tomar. Quando o velho soube que eu estava atrás da sua amiguinha, roubou-a do sanatório em que ela estava. Nunca vou entender a obsessão que alguns vampiros parecem ter por vocês humanos. E, assim que libertou, ele a deixou segura. Ela não pareceu perceber a dor. Pobre criaturinha. Ficou presa naquele buraco escuro da cela por um bom tempo. 100 anos antes, ela teria sido queimada por suas visões. Na década de 1920, era um sanatório e os tratamentos de choque. Quando ela abriu os olhos, forte com a nova juventude, foi como se nunca tivesse visto o sol. O velho vampiro a tornou uma nova vampira, forte, e então não havia motivos para que eu tocasse nela. Ele suspirou. Eu destruí o velho por vingança. E então, a Bella diz: Alice. E ele vai responder, né? Sim, sua amiguinha. Eu fiquei mesmo surpreso ao vê-la na clareira. Então acho que o bando dela devia ser capaz de extrair algum conforto dessa experiência. Peguei você, mas eles a pegaram. A única vítima que me escapou, na verdade, uma honra. E ela tinha um cheiro muito delicioso. Ainda me arrependo de nunca ter sentido o sabor. Ela cheirava ainda melhor que você. Bom, então com esse trecho, temos aqui uma ligação direta do James com os Cullen. Ou seja, no passado, ele havia caçado a Alice, que até então era humana. Só que ela foi escondida por esse vampiro, que posteriormente transformou ela para tentar salvar ela. E isso funcionou, porque o James, ele perdeu o interesse quando ela foi transformada. E essa coisa da transformação para escapar do James é uma coisa que já tinha vindo nas visões da Alice. Lá no carro, quando eles estão fugindo da clareira, é uma visão que ela tem, e o Edward só breca isso, né? E é estranho porque a Alice, ela não lembra da sua história, só que ela sabe da resolução, mesmo sem lembrar do James. E depois dessa revelação, então onde eu li, ele vai falar do cheiro da Bella. E pra comparar o cheiro, ele vai cheirar a Bella. Então ele vai dar uma fungada no cabelo da Bella. Então ela percebe que aquilo não vai ser rápido. Ele não vai simplesmente matar ela. Isso não era o suficiente pra ele, né? Ele não ia parar ali. Então, mesmo sabendo que era inútil, ela tenta correr quando ele entrou em posição de caça. E aí então começa uma tortura, né? E com um golpe, ele acaba lançando ela contra os espelhos, enquanto ele vai filmando e se vangloriando da ideia de usar essa sala com bastante espelho, que assim o Edward ele poderia ver essa violência de vários ângulos. E o James ele vai quebrar a perna da Bella enquanto ela se arrasta ali no chão. E ao mesmo tempo, basicamente, né, ela não consegue ter uma percepção do que é primeiro, do que é depois, porque pra ela parece junto, por ele ser muito rápido. Ela vai sentir que ele morde o braço dela. E a Bella, ela tenta de alguma forma se controlar ali, né, pra não gritar, pra não deixar o caçador sentir ainda mais prazer. Só que quando ela sente o veneno, a dor é tão intensa que ela não consegue, e aí ela começa a gritar, a berrar de dor, assim. Ela até se surpreende porque ela ouve gritos e aí ela acaba percebendo que esses gritos são dela. Foi uma coisa meio que ela não tá controlando gritar ou não. Ela não tem esse poder. O veneno é muito forte. O corpo dela está fazendo ela gritar. Não é nem tipo, eu vou gritar aqui. Não. Ela não tem outra opção. Ela é muita, muita dor. E a cabeça da Bella, nesse momento, tá sangrando muito. Ela descreve bastante como que o sangue tá escorrendo, acumulando na roupa dela. E ela repara nos olhos do James.
Os olhos dele estavam entregando a fome dele, né? A bestialidade descontrolada ali. Então ele não ia conseguir prolongar aquilo por muito mais tempo. Isso era uma coisa boa, né? De certa forma. Porque ela não ia ficar sentindo essa dor torturante que ela tava sentindo, de tacar ela longe, quebrar a perna, dar uma mordida, ficar machucando ela aos poucos, É, o né? que mais que ele iria fazer, né? E aí, instintivamente, ela só fecha os olhos e protege seu rosto com as mãos, aguardando que sua morte chegasse. Bom, a gente termina o review do capítulo aqui. E o que você acha desse capítulo? Eu acho ele muito bom. Eu acho que mostra bastante sobre a personalidade da Bella em relação como ela enxerga as coisas e as pessoas, de como ela se sacrificaria para salvar alguém ou para ter a chance de salvar alguém, porque se a mãe dela estivesse ali, não era garantido de que a mãe dela também fosse sobreviver, mas ela não podia deixar de tentar. Então ela tem essa coisa muito altruísta, né? E além de como é construído, né? Ela não tem uma ação super mirabolante pra escapar dos vampiros. Não, ela mesmo diz, né, sobre a sorte que ela teve. Seria muito difícil fazer essas coisas, porque no aeroporto é um local com muita gente, estava de dia, então eles não poderiam utilizar a sua velocidade de vampiro pra correr atrás dela. Eles não conseguiriam sair tão rápido pra rua por causa do sol. Enfim, todo o ritmo do capítulo eu acho ele muito bom. E eu acho, até de uma maneira meio grotesca, assim, muito interessante de como ela encara isso. Ela tomou a decisão de que ela iria morrer tentando salvar a mãe. Então ela não ia mais se desesperar e parará, mesmo que ela sentia um pavor quando ela chegou lá e etc. Ela meio que havia já aceitado esse destino, sabe? E ela estava cumprindo com isso. De uma maneira até corajosa. Eu gosto muito também do ritmo do capítulo, de como ele é desenvolvido. Ele já começa deixando a gente um pouco apreensivo, com a visão, numa dúvida. Aí a Bella fica se questionando várias vezes se tem alguma chance dela saber que a Bella tá planejando fugir, ou se ela acha que é só alguma atitude do caçador que mudou a visão. Mas uma coisa que eu gostei muito nesse capítulo foi ver a Bella em Phoenix, porque me deu a impressão que ela não faria nem metade disso se ela tivesse em Forks. Ela sabia pra onde ir, ela sabia como funcionavam as coisas. Então, por mais que ela tivesse confiante do que ela teria que fazer, estando ali em Phoenix, ela também estava confiante em como ela ia fazer. Ela sabia do banheiro, de certa forma, eu senti uma confiança nela que eu não tinha visto em execução. Tudo bem que eu acho que uma boa parte dessa confiança se dá pelo dever fazer alguma coisa, né? Tipo, ela tinha que fazer aquilo pra salvar a mãe dela, pra salvar os Cullen. Mas estar em Phoenix, eu acho que ajudou nela conhecer o lugar. Não é como se Forks tivesse táxi. Fork sempre apresentou vários empecilhos pra ela, né? Que ela aprendeu a lidar. Porque ela caía também, Fênix. Eu acho que é. Mas tem uma confiança. Eu sinto uma confiança, sabe? Tipo, Ah, é que eu acho que a confiança dela tá muito mais ligada a salvar a mãe dela e em fazer isso direito, porque sim, isso também. Mas eu sinto que tem um pouquinho a ver com ela tá em Phoenix. eu acho legal como que ela constrói também essa coisa da velocidade da cena, da rapidez e etc. Como ela vai passar de um estado de ansiedade em inquietude e depois ela passa por um momento de agitação, de correria, e aí ela chega na casa da mãe dela, aí é mais correria, e quando ela chega no balé, pum, favor. É, e até ela chegar ali, ela tá sempre confiante. Tipo, ela sabe o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer e o porquê ela tá fazendo aquilo. Ela não fica se questionando se aquilo é o certo, se é o errado. Não, ela já decidiu que aquilo é o certo no capítulo anterior. Então, assim que desligou o telefone, ela já sabia que é o que ela tinha que fazer. Simplesmente ela tinha que ir lá e morrer pra tentar salvar a mãe dela. E eu acho muito legal como que o capítulo utiliza isso pra quebrar a expectativa não só dela, da gente, no entanto, porque dá pra desconfiar que talvez seja uma armadilha, alguma coisa assim, mas é muito engraçado a reação do caçador quando ela não fica brava com ele, porque a mãe dela não tá ali. Ela fica aliviada. Nossa, que bom que a mãe não tá aqui. Vai ser só eu. Também tem um plot twist gigantesco que do nada ele revela o passado da Alice. E eu não acho que é uma coisa que ficou óbvio que ia ser revelado agora. Eu não tava ligando uma coisa com a outra. Tipo, em algum momento ele vai falar da Alice. Não. A gente tava ali aos poucos descobrindo uma coisa em outra da Alice, mas o jeito que foi revelado eu achei bem chocante. Assim, eu falei assim, meu Deus, como assim? Então é um capítulo que eu gostei muito, muito, muito.
Bloco 2, livro versus filme. No filme, como a gente falou no episódio passado, a gente não tem umas novas visões da Elis. E nem a Bella se questionando quanto ela sabe sobre a sua fuga. A gente não tem toda essa preocupação da Bella olhando e etc. Porque também a Bella, no filme, ela vai fugir direto do hotel, né? Eles nem chegam a entrar dentro do carro pra ir pro aeroporto e etc. E além de ser mais rápido, é muito mais fácil também. Enquanto no livro a Bella fica falando que no aeroporto ali, por mais que eles não estivessem olhando diretamente pra ela, ela sabia que eles estavam de olho nela. E no filme não tem isso. No filme ela vê eles de longe fazendo o check-out do hotel. E ela sai pela porta da frente. Ela não tem que criar uma situação pra que ela possa escapar. Ela só escapa. O que eu comentei que eu gostei do capítulo, né, que a Bella conhece aquele lugar, que ela sabe onde ela tá. No filme isso não tem peso algum. Independente de onde ela estivesse, seria fácil assim. Tem só a continuidade. Ah, ela saiu daqui, foi pra cá, chegou ali. E ela chega direto no estúdio. Enquanto no livro, ela precisa ir pra casa dela. Tem toda uma questão dela sentir que a casa dela não é mais um porto seguro, porque a última pessoa que passou ali foi um inimigo. E no filme não tem nem a casa da mãe dela, né? Ela só chega no estúdio, entra no estúdio, e acontece o que tem que acontecer, né? Ela ouve ali a voz da mãe dela. Isso é bem parecido. O vídeo que passa na TV, no filme, é diferente do vídeo que passa no livro. No livro é de uma viagem que ela tá fazendo com a mãe dela. Ela tá numa montanha, alguma coisa assim. Ela tá muito perto da beira. E no filme é ela no balé, falando que ela não sabe dançar, que ela é muito ruim nisso. Então, uma outra situação completamente diferente. Eu não acho isso positivo ou negativo. É só pontuando mesmo uma mudança. Inclusive no filme eu acho interessante a personagem falar que ela não sabe dançar, que ela é muito ruim, porque isso é uma coisa que o livro sempre traz à tona, né? Que ela não sabe dançar. E a gente entende mudanças nessas adaptações pro audiovisual e etc. Só que eu acho que acaba perdendo um pouquinho, assim, ela fugir ali do hotel, porque cadê o senso de proteção? Sabe, aquela coisa da Alice, de Jasper em cima dela, vigiando ela, protegendo ela e etc. No filme são meio desleixados, assim. É um pouco chato ficar pontuando essas coisinhas, mas aqui é justamente o lugar que a gente vai mostrar a diferenciação, né, do livro e filme e os efeitos de diferença que isso causa, né? O que faz a gente reclamar tanto dessas coisas não é necessariamente, ah, não tava no filme. Eu sinto que são oportunidades jogadas fora. O dava pra fazer uma cena muito boa da Bella tendo que escapar desse desenvolvimento. Eu sinto que é questão de qual vai ser o foco do filme. E tem muita coisa pra ser construída que o livro dá de graça. Já tá ali no livro, já tem isso entregue. Eles só vão resolver não focar nisso. Na questão dessa tradução de mídias, né, do livro pro audiovisual, a gente pontua essas coisas porque também são as formas de construir significação, né, porque são mídias diferentes, está sendo feita uma tradução de uma para outra, e a gente aqui aponta o que uma mídia perdeu em relação à outra, o que uma mídia deixou de construir em relação à outra, né? Como um exemplo, nesse caso, eles deixam de construir os personagens da Alice e do Jasper como personagens em que o Edward poderia confiar que estaria 100% ali, em cima e etc., no máximo do limite, para personagens que cometem deslizes. E sem contar sobre a questão da construção dos poderes da Alice, que sim, na obra tem buracos, né, nas visões dela e etc. Só que do jeito que é jogado nesse filme, fica meio até aleatório as visões dela. A gente perde muito a ligação de uma visão para outra, do impacto de uma visão para outra, porque o livro precisou de mais de uma visão para que realmente tivesse impacto ali no que estava acontecendo. No filme, a primeira visão já fez tudo acontecer. A gente perde a construção também desse negócio de como pequenas decisões vão influenciando e vão mudando as visões da Alice. A gente não tem isso, né? Parece que é uma coisa muito mais certeira e apenas. E uma outra diferença em construção é que enquanto no livro a Bella vai pro estúdio pensando, ah, eu não vou reagir porque é o que ele quer, eu não vou dar isso de bandeja pra ele, eu vou só aceitar o que tá pra vir. No filme, não é bem assim. Antes de entrar no estúdio, ela testa ali um spray que parece um spray de pimenta, algo pra se defender. Só esse detalhe já mostra que elas não estão pensando igual, a Bella do filme e a Bella do livro.
E também demonstra uma falta de conhecimento da Bella do filme, né? Porque no livro, ela sabe que ela tentar lutar é impossível, que ela tentar correr é impossível, que um spray de pimenta não iria causar efeito no vampiro. Então deixa a Bella do filme um pouco mais ingênua. Você pode até pensar, tipo, ah, pelo menos ela teve alguma coisa reativa. Mas não, fica apenas bobo. Não tem como, na obra da Stephenie Meyer, humanos lidarem com vampiros. Não existe uma forma reativa de agir ali contra eles. Não teria o que ela fazer. Então acaba que a cena só deixa bobo mesmo. E no filme, quando a Bella descobre que a mãe dela não tá lá, ela tem uma expressão de raiva, ela fica frustrada, ela fica, nossa, putz, fui enganada. Sendo que no livro ela só fica tipo, nossa, independente do que acontecer aqui, minha mãe tá pelo menos tá salva. A Bella do filme não pensa assim. A Bella do filme fica frustrada. E a Bella do filme, ela é bem reativa nessa hora. Ela responde, ela tenta fugir, mas ela não tenta fugir pelos mesmos motivos que a Bella do livro. É que no livro ela vai só por instinto. O instinto de correr. A autopreservação. É um pouco de autopreservação que tem na personagem, que é bem pouco, mas tá ali. Não, usou o restinho aqui, gente. O que tinha, eu falei assim, ai, vou morrer mesmo, deixa eu usar. Não espera autopreservação no livro 2. Spoiler. Quando eu digo que é o restinho que ela usou aqui, é realmente o restinho. Não sobrou mais nada. E retomando, a gente tem uma diferença, entre aspas, fuga da Bella, quando ela tá ali com o caçador, porque enquanto no livro ela vai correr dele e fugir dele só por reflexo, por instinto, no filme ela realmente parece que ela tá correndo não pra fugir dele, mas pra fugir do lugar mesmo, né? Que não é só no instinto de fugir, é de, tipo, tentar sair, enquanto no livro é só reflexo. É coisinha pequena, mas eu acho que é legal pontuar isso. No filme dá pra perceber isso, pelo menos pensar sobre, pela maneira que ela tá agindo desde quando ela chega, né? Frustrada, a Amarela não tá mais ali. Então dá a impressão que ela realmente vê o motivo pra tentar fugir. Tem um motivo pra ela correr. Enquanto no livro ela corre por. O reflexo do corpo mesmo. É. E agora, eu acho que é o detalhe, muito entre aspas, mais importante que o filme simplesmente falou assim: ai, não, né? É pra que eu falar da Elis? Pra que explicar o passado dela, que foi construído ali no livro por tanto tempo? Não vamos, não. Vamos só tirar essa ligação. O que faz perder mais sentido ainda, porque uma das motivações, ele tá tão interessado, né, na Bella e nos Cullen, é porque tem esse. Esse vínculo com a Elis. Exato. E a gente tem um outro detalhe, sabendo da história da Elis e de como a Elis escapou, a gente perde aquela coisa da Elis ter uma visão que incomoda o Edward lá atrás, que, né, a gente consegue supor por vários pontos da forma que ele reage, etc., que tem a ver com a transformação da Bella. E a gente tem essa oposição do Edward em relação a transformar a Bella numa vampira, né? Que vem desde aí. Que futuramente no livro ainda vai ter mais coisas sobre, mas isso já é uma coisa que está acontecendo meio que nas costas da Bella já. Não vai ser uma coisa que vai ser só atacada ali. A gente já tem resquícios disso. E mais uma vez, né, a gente pode resumir que o filme ele tá preocupado no que acontece, mas não necessariamente em construir o que o livro constrói, né? Tanto é que a gente comentou várias vezes que o filme ele tenta criar cenas de ação em alguns momentos que não precisa. E quando a gente fala isso, pode dar a impressão que o livro não tem momentos de ação, mas ele tem. O livro constrói muitas cenas de ação, só que eles não usam. Inclusive essa, pra mim, é uma cena de ação muito boa, tipo, de ela saindo desse suspense sendo criado. A fuga dela do aeroporto, pra mim, daria super uma cena boa e que poderia ser rápida. Sim, e ainda utilizando que eles colocam mais coisas além do que a Bella sabe, dá uma previsão paralela ali da Alice e do Jasper, tipo, meu Deus, cadê essa filha da puta, sabe? Onde ela foi parar? Não, e aí, tipo, podem falar, ai, mas aí ficaria 5 horas de filme se colocar tudo que vocês quiserem que coloque no livro. Não, dá pra fazer uma cena super curta. Outra coisa, é só também tirar um monte de cena aleatória, tipo, olha, Bela, minhoca, hahaha, ou Black Eyed Peas lá no barco e etc. Eu ia falar exatamente isso, a cena do Black Eyed Peas não precisava, sabe? A gente ia conhecer eles depois e talvez fosse até mais impactante chegar do nada uns vampiros, assim, igual foi no livro. Ou seja, dava pra encaixar, dava pra usar o tempo que eles tinham pra fazer tudo isso. Eles não resolveram, não. Foi uma escolha deles não fazer isso, foi uma escolha deles colocar outras cenas de ação. Talvez até pelo entendimento que eles tenham do que é uma cena de ação.
Não sei. São perguntas que talvez a gente não tenha resposta. E se a gente tiver resposta, talvez a gente não queira. E com isso, a gente queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. E, gente, esteja preparado, porque o próximo episódio, o livro versus filme, vai ser assim, cacetão, assim. Nossa, aqui a gente vai ter uma das maiores bombas históricas que já caiu no universo, no planeta. Então se preparem. E lembrando que novos episódios todas as terças-feiras. E no próximo, iremos revisitar o capítulo 23, O Anjo. Pra você não perder os próximos episódios e apoiar a gente, nos dê o like antes de você descer do ônibus e siga nosso podcast nas plataformas de áudio digital, YouTube, Instagram, entre outros, @Revisitando Forks. E se puder nos apoiar financeiramente, temos nosso Catarse. Estamos também com o e-mail revisitandofrgs@gmail.com para vocês nos contarem o que acharam desse episódio. Se você também já deu perdido nos seus amigos pra sair com um boy que eles não gostavam. Os endereços estão disponíveis na descrição e nos ajude enviando o nosso podcast para aquela pessoa que ama ou odeia Crepúsculo. E contar sobre o nosso podcast para ajudar a crescer nossa comunidade de gente que adora ler e discutir sobre livros. Esperamos que tenham gostado do episódio e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau. Créditos. Apresentação, roteiro, edição e revisão por Rodrigo Pazini e Lucas Contesotto. Arte, Willa Pazini. Pode falar isso? Eu ia falar, tipo, ai, Hiroshima, Nagasaki e essa cena do. Bom, isso eu não sei se pode. Isso vai ficar no final.